Espero que sim. Com a tia também está tudo ótimo. Hoje é sexta-feira. Finalmente chegando na sexta-feira. Pois bem, agora vocês podem descansar, curtir o final de semana, depois de assistir a aulinha e fazer a atividade, certo? Então, como a tia já falou, hoje é sexta-feira, certo? E vocês podem descansar bastante no final de semana. E um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque segunda-feira é feriado. Mas feriado de quê? O que vai ter segunda-feira, tia? Segunda-feira, dia 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência. Nossa, Dia da Independência, o que será isso? Vocês lembram que todo ano, nessa data, dia 7 de setembro, ou então um pouquinho antes, tem um enorme desfile pela cidade? Lembram? Na nossa escola também já teve, as crianças vão caracterizadas, tem aquela banda enorme, aquela coisa linda que passeia por toda a cidade. Lembram? Lembraram, né? Pois bem, tudo aquilo não é em vão, é em comemoração a um dia muito importante para o nosso país. Sim, dia 7 de setembro é dia da independência. Nós vamos já descobrir o que é isso. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral veio aqui para o Brasil, descobriu o Brasil. Nós lembramos dessa data como isso, né? E Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, descobriu o Brasil e tomou de conta, né? Se bem que antes os índios já existiam aqui. Sim. Então, em 1808, um tempinho, né? Muitos tempos depois, muitos anos depois, em 1808, a família do rei de Portugal teve que vir para o Brasil. Então, eles passaram alguns anos aqui. Só que em 1820, por volta de 1820, o rei teve que retornar com sua família para Portugal. Mas ele deixou seu filho, Dom Pedro, aqui no Brasil. E ele ficou aqui, e então ele quis que o Brasil se tornasse independente. Sabe por quê? Porque o Brasil era apenas uma colônia de Portugal. Ele não era um Brasil independente. E quando eu falo que ele não era um Brasil independente, é porque nós sabemos que o Brasil tem muitas riquezas. E desse tempo ele já tinha também. Então, todo o ouro, toda a madeira, porque vocês lembram que aqui era muito famoso para o Brasil? Pois bem, então tudo que nós tínhamos de mais valioso ia para Portugal. Não ficava nada aqui no Brasil. Então, os portugueses, eles levavam todas as nossas riquezas para lá. Nosso ouro, a nossa madeira. E aqui no Brasil ficava nada. Então, quando Dom Pedro ficou aqui no Brasil, ele quis que o Brasil se tornasse independente. E todo mundo viu que o Brasil estava se desenvolvendo, ficando realmente independente. E o rei e os portugueses não gostaram nada disso. Então, ele quis que o Dom Pedro voltasse para Portugal, lá em 2022. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, o povo fez lá uma reunião e pediu que Dom Pedro ficasse aqui no Brasil. Então, ele ficou. Por isso que no dia 9 de janeiro é conhecido como o Dia do Fico, que foi o dia em que Dom Pedro aceitou ficar aqui no Brasil. E ainda falou: se é para o bem de todos e de toda a nação, diga ao povo que eu fico. E então ele ficou e fez várias reuniões, ajudou o povo, falou com a corte portuguesa e declarou até guerra. Se alguém viesse tomar o Brasil, tomar ele de volta para ser apenas uma colônia de Portugal, ia haver uma guerra. E então, depois de muita luta, depois de fazer de tudo pelo Brasil, ele declarou independência. Então, foi no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro foi e declarou que o Brasil se tornaria independente. Então, montado no seu cavalo e com uma espada, ele gritou: independência ou morte? E foi então que o Brasil se tornou independente. Olha só que história legal. E desde então, o Brasil não tornou-se mais colônia de ninguém, apenas todo seu e nosso. Porque nós sabemos que o Brasil é um país lindo, um país rico, que tem muitas riquezas, tem muita cultura. Muitas pessoas vêm se abrigar aqui no Brasil, porque é um país muito bom de se viver.
Muitos países também têm dificuldades e o nosso Brasil também tem, mas não deixa de ser um país maravilhoso e que nós adoramos morar aqui. Não é verdade? Isso é verdade. Então, o Brasil passou por tudo isso até que ele se tornasse um país independente. Por isso que esse dia é tão importante para o nosso país, porque ele teve que passar por tudo isso, mas que ele conseguiu tornar um país todo nosso, um país só dele, sem precisar que as pessoas, os outros países, pegassem todas as nossas riquezas e levassem lá para fora. Olha só que injustiça. E graças ao Dom Pedro, o filho do rei de Portugal, Dom João, que depois de muita luta, indignado com as injustiças, ajudou o nosso povo brasileiro a conseguir as suas terras de volta. E por isso ele foi considerado o primeiro Dom Pedro. Então, o Dom Pedro I. E então, essa foi a história do nosso feriadinho, do nosso feriadão, porque é um feriado muito importante e que é comemorado no dia 7 de setembro. Sempre que alguém perguntar, que dia é o dia 7 de setembro? O que é comemorado? O dia 7 de setembro é comemorado o dia da independência. E vocês vão contar toda a história que aconteceu para que o Brasil se tornasse um país independente. E agora está aí, firme e forte. Certo? E então, sabemos também que assim como a nossa cidade, o nosso país, nós temos um hino da independência. E antes que vocês ouçam o hino da independência, eu vou deixar aqui a nossa atividade de hoje. Vocês irão fazer um lindo desenho para a tia. Olha só, vocês irão desenhar a bandeira do Brasil. Olha só que legal. A tia vai deixar a foto da bandeira do Brasil, o hino da independência e vocês irão fazer esse lindo desenho para a tia. E não é só isso. Vocês irão fazer o desenho e irão fazer uma frase bem legal. Por que você gosta de morar no Brasil? Então, vocês irão fazer isso que a tia está falando. Certinho? Não esqueçam, façam bem bonito. Mandem a foto para as tias, que nós ficaremos muito felizes em receber essa foto da atividade de vocês. Tá bom? Então, meus amores, tenham um abençoado final de semana, um ótimo final de semana. Descansem bastante, que segunda-feira é feriado. Que terça-feira nos encontraremos lá na escola para matar mais um pouquinho da saudade. Então, tchau, tchau.